pessoal, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui no 15º dia do nosso propósito Paixão pela Palavra e eu quero deixar para vocês algumas aplicações aqui do capítulo 15 do livro de Gênesis que compõe o dia do nosso estudo. Quando nós chegamos aqui em Gênesis capítulo 15, é interessante nós observarmos que a Bíblia começa o texto dizendo depois desses acontecimentos. Então você observa como de alguma forma o capítulo 14 e o capítulo 15 estão atrelados. Parece ter havido uma intenção do autor bíblico de mostrar que aquela postura de fé diante ali do rei de Sodoma que Abraão demonstrou, fez com que Deus renovasse com ele a sua promessa. É interessante nós observarmos que as promessas de Deus, elas são firmes. Deus faz promessas ao homem sabendo da incapacidade do homem de agradá-lo, de buscá-lo na sua totalidade. Deus é fiel em cumprir a sua palavra muitas vezes, apesar da debilidade da fé humana. Mas Deus, ao longo da Escritura, diversas vezes, renova a sua promessa com aqueles que ele escolheu. E aqui não foi diferente. Deus diz para Abraão, aqui com muita clareza, Abraão, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, a sua recompensa vai ser muito grande. Então, de certa forma, Deus reconhece a penosidade do chamado de Abraão, mas sempre Deus faz com que ele olhe para frente. Abraão, coloque a sua confiança em mim, não tenha medo. Eu sou o teu escudo, sou eu que te defendo. Mas coloque a sua esperança na promessa que eu fiz para você. A sua recompensa, Abraão, vai ser muito grande. Então nós observamos aqui Deus renovando a sua promessa com Abraão. É interessante que Abraão, construindo uma história de um relacionamento vivo com Deus, ele pergunta assim para o Senhor, mas Deus, como que vai ser isso? Visto que eu não tenho filhos ainda, como que eu posso ser uma nação tão grande? Observe como Deus, muitas vezes na Escritura, ele apresenta as suas promessas, tendo, obviamente, em vista a incapacidade humana, a impossibilidade humana. Nós vemos isso aqui em Abraão, um homem já de avançada idade com uma mulher estéril, recebendo a promessa de que seria pai de uma numerosa nação. Como que isso pode acontecer? Tão próximo isso da realidade de um Deus santo, que salva pecadores pela fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Então, diante da impossibilidade humana, há a possibilidade divina e a segurança que nós temos de salvação é sabermos que Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Não deixe de observar no capítulo 15, o verso de número 6. Está escrito que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A mais importante das doutrinas bíblicas é a doutrina da justificação pela fé. E nós vemos aqui em Gênesis capítulo 15, verso 6, a base que sustenta essa doutrina por toda a Escritura Sagrada. Nós vemos aqui que a justificação ela é anterior à lei, a justificação ela é baseada na fé. Abraão foi declarado justo diante de Deus, não por ter observado a lei, mas por ter crido em Deus, apesar da sua impossibilidade de obter a promessa. E nós vamos observar que esse princípio ele vai ser construído em toda a Bíblia Sagrada, chegando no ápice em Gálatas, capítulo 3, verso 6, quando Paulo chama os Gálatas à consciência, dizendo, olha, Abraão não foi justificado por observar a lei, ele foi justificado porque ele creu na promessa de Deus. Então nós cristãos não somos justificados por aquilo que fazemos ou por observarmos uma determinada série de regras religiosas ou a própria lei que foi revelada por Deus a Moisés, não. A nossa justiça, a nossa justificação, Deus nos declara justos e nos aceita diante dele, unicamente pela fé que nós temos em Jesus Cristo, reconhecendo a ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Observe que também é interessante que Deus, para confirmar sua promessa a Abraão, ele firma uma aliança com Abraão. Essa é uma das cenas talvez mais estranhas de Gênesis, porque a aliança era firmada num ritual simbólico, mas até mesmo tenebroso, macabro. Era repartido animais e colocados ali diante das duas partes que firmariam a aliança. Isso mostrava a importância de que aquela aliança fosse cumprida.
de tal modo, de tal forma que se uma das partes não cumprisse a aliança, previa-se que o seu destino seria doloroso, como daqueles animais que foram sacrificados. Então Abraão faz toda a preparação ritual da aliança e ele então aguarda que Deus se manifeste a ele ali. Era interessante que nesse tipo de aliança as duas partes envolvidas passavam por entre os animais, assumindo um compromisso de cumprirem as suas partes. Mas a Escritura fala que Abraão caiu num pesado sono. Diz que ele temeu porque a escuridão era tamanha, era uma reação natural à presença majestosa de Deus. Todas as vezes que Deus se manifestava através de uma teofania, aqueles que participavam da experiência sentiam um pesar, sentiam um temor muito grande pela sua condição pecaminosa. E nesse momento, Deus libera uma palavra de promessa a Abraão, dizendo que a descendência dele seria mantida escrava em terra estranha por 4 gerações, por cerca de 400 anos, mas que depois ela sairia de lá com muitos bens. E a Bíblia diz que como que uma chama de fogo passa por entre aqueles animais. Então nós vemos que no momento de se selar a aliança, só Deus passou por entre os animais, dizendo para Abraão: Abraão, o papel de cumprir essa aliança é totalmente meu. Eu sou um Deus soberano, eu sou um Deus todo-poderoso, eu não preciso de você, mas eu te envolvo por graça naquilo que eu estou fazendo no meio da humanidade. Então isso é muito importante, porque aqui eu também vejo uma das maiores preciosidades das doutrinas bíblicas, que é a segurança que nós temos de salvação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O preço da salvação foi pago integralmente pelo Senhor Jesus. Nós não participamos em nada disso. O que Deus requer de nós é a fé e o arrependimento, mas aquilo que vai nos dar a salvação, que vai sustentar a nossa salvação, é a obra perfeita, que foi consumada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Observe aqui também em Gênesis 15, uma defesa a esse pensamento liberal teológico de que Deus não conhece o futuro. Então Deus age de acordo com as tensões que o futuro vai sendo criado. Algo muito propagado, por exemplo, pelo teísmo aberto. Se Deus não conhecesse o futuro, ele não teria como prever Abraão a triste situação que a descendência de Abraão se encontraria após as 4 gerações. Mas esse Deus que a Escritura revela, que eu sirvo, que você deve servir, ele não apenas conhece o futuro, mas ele trabalha movendo todas as peças, ele conhece presente, passado e futuro como se fosse um eterno agora. E de um modo soberano e poderoso, ele coordena a grande orquestra da história humana, até a consumação que se dará quando Cristo voltar e então julgar os vivos e os mortos segundo a Escritura Sagrada. Que Deus te abençoe pela sua companhia comigo aqui no capítulo 15. Curta o vídeo, se inscreva no canal, curta a página do Facebook e não perca a sua paixão pela palavra. Meu nome é Sérgio Fernandes, sou seu irmão em Cristo e eu estou na jornada.